A história começa daquele jeitão. Esse garoto aqui, que pela cara de ferrado é o nosso protagonista. Ele estava voltando para casa depois de sentir o grosso entrando em um dia cansativo de trabalho. Porém, aquela noite mudaria tudo. Olhando para o céu, é possível ver um brilho diferente. A lua estava vermelha. E do nada, o querido acorda assim, usando roupas de menininha, com direito à orelhinha de coelhinha e tudo mais. Levando um baita susto ao acordar, o Hau Hau, que é o nosso prota, escuta uma voz masculina o chamando. No caso, era o seu papi, que manda ele levantar logo e ir se arrumar. Afinal, o Hau Hau havia combinado com seu melhor amigo Long Long que iriam sair para fazer compras. Enquanto isso, o papai de avental diz que irá comprar comida hoje, pois vão comer com a tia Yan. Em seguida, eles soltam uma reclamação. Francamente, você é um garoto, meu filho. Deveria saber se arrumar melhor igual seu amigo Long Long, que sabe se maquiar e fazer skincare. Um homem que sabe se maquiar e fazer skincare? Mas que porra é essa? Em seguida, o prota já fica mais perdido que virgem na hora do coito. Só que em seguida, seu celular toca e ao atender, uma voz manda ele ir até a porta da sala. No caso, era o seu melhor amigo que estava esperando. E enfim, o protagonista se lembra. Long Long era um amigo dele, um cara super casca grossa, e sempre o chamava para tomar umas brejas. Ele era o melhor dos melhores. Muito empolgado, nosso rapaz serelepe corre para atender seu amigo e ao abrir a porta, Hau Hau, não acredito que me fez esperar tanto tempo assim lá embaixo. E se alguma mulher tentasse me sequestrar? Ai, que horror! O prota coloca a cabeça para fora e pergunta cadê o Long Long, o que faz o loirinho dizer que já está ali. Em seguida, o paizinho convida o Long para entrar e começa a elogiar ele. Está vendo, Hau Hau? Deveria aprender a se vestir igual ao seu amigo. Todos os meninos deveriam usar roupas assim, igual quando conheci sua mãe e blá blá blá. E o coitado já fica perdidão de novo. O que carai tá acontecendo aqui? O que acontece é que agora os papéis foram trocados. Os homens cuidavam dos filhos e da casa e eles também eram mais frágeis que as mulheres. Como sempre, só que agora um pouquinho diferente, a responsabilidade de aguentar o duro caiu sobre as mulheres. Elas agora tinham o dever de fazer todo o trabalho braçal e trazer o pão de cada dia para casa. Já fora de casa, vemos Hau Hau e Long Long andando juntos. E o amigo diz que precisa comprar mais rímel, pois alguma das suas irmãs usou tudo. Além disso, também precisa comprar mais spray de pimenta, pois os casos de bandido estavam aumentando naquela região. O prota já estava começando a ficar maluco com tudo aquilo, pois para ele era impensável viver em um mundo onde os homens são as mulheres e as mulheres são os homens. De repente, Hau Hau vê um estúdio de tatuagens e, puxando seu amigo pelo braço, ele diz que devolverá a masculinidade aos homens. Entrando no estabelecimento, haviam duas mulheres que perguntam o que eles querem ali, pois ambos aparentavam ser muito bonzinhos para fazer uma tatuagem. De repente, Hau Hau diz que mostrará a todos que ele é um homem de verdade, e então levanta a camisa. As mulheres já começam a soltar um líquido vermelho pelos buracos de cima e um líquido branco pelo de baixo. Elas ficam empolgadas e mandam eles tirarem as roupas, enquanto Long Long pede ajuda para parar o protagonista, pois ele deve estar louco. Após retornar para sua residência, o prota é recebido por essa mulher aqui, que se chama Haoji, mas é apelidada de Kim Kim. Hau Hau fica meio confuso por ter duas mulheres em sua casa, mas o pai lembra que já havia falado sobre isso anteriormente, no caso que eles iriam jantar com a tia Yan, e explicando melhor, aquela senhora não era tia dele, e sim a madrasta, e a mulher que atendeu ele na porta era sua meia-irmã, e muito em breve todos eles irão se mudar para uma casa muito maior e mais confortável, e enquanto pensava nisso, Hau Hau percebe que sua meia-irmã o olhava de forma estranha. Então ele se levanta e diz que está satisfeito, e parte em direção ao seu quarto. Já em sua cama, Hau Hau começa a pensar em tudo, em como agora ele só tem roupas femininas e precisa usar maquiagem, além do fato de seu pai e de Long Long terem virado duas maricas. Pra piorar, o prota também ouve dizer que homens têm períodos menstruais. Com raiva, ele taca o ursinho e acaba acertando ele em uma região muito específica de sua meia-irmã, que havia acabado de entrar no seu quarto. Kim Kim avança e o joga contra a cama, depois o abraça dessa forma aí, o abraço dos sonhos da maior parte dos meus queridos seguidores. Em seguida, a mulher pergunta se ele sentiu falta dela, mas o coitado tá como? Em choque, não consegue nem falar. Kim Kim até pergunta se ele está bem, o que Hau Hau responde que sim, está tudo bem. Ao cair da noite, nosso prota estava dormindo, roncando por cima e por baixo. De repente, uma voz chama pelo seu nome, e ao abrir os olhos para verificar, Hau Hau se depara com uma mulher sentada ao seu lado. O coitado se assusta e questiona quem diachos é ela. A desconhecida pergunta se ele já se esqueceu dela. Então, ela segura o rosto dele e se aproxima, dizendo ser a responsável por ele estar naquele mundo. Hau Hau entende, aquela mulher é a Lua Vermelha. O coitado do prota então diz: explique melhor quem é você e por que me trouxe para esse mundo de maricas. A mulher diz ser a deusa da lua de sangue, além de explicar que o motivo para ter enviado o prota para aquele mundo foi porque ela ouviu ele reclamando por ser um virgem, que nunca conseguiu se relacionar com ninguém. Então, agora o problema está resolvido. Nesse novo mundo há muitas garotas que irão desejá-lo o tempo todo. Mas isso não era o que Hau Hau queria.
queria, e desesperado ele pede para voltar para sua realidade original. Nesse momento, a deusa diz que ele até pode voltar, mas precisa concluir uma tarefa. E o coitado questiona, que tarefa seria essa? Nesse momento, a mulher diz que ele deve se tornar um homem de verdade, em um mundo cheio de mulheres e maricas. E só assim, talvez, haveria uma oportunidade para retornar para casa. Caso contrário, o prota vai ter que aceitar esse novo mundo e se encaixar nele. Ele fica em choque, já cogitando a possibilidade de se tornar uma marica. Então a mulher apenas sorri, enquanto vai desaparecendo e desejando que Hao Hao aproveitasse seu tempo nessa nova realidade. O protagonista ainda grita para que ela espere, pois a mulher não disse o que ele precisava fazer para se tornar um homem de verdade no meio de tantas bichas. Porém, ela só foi embora, desaparecendo no meio da noite. No dia seguinte, vemos Hao Hao acordando, e ele jura que tudo aquilo foi apenas um sonho muito estranho. Porém, ao olhar para o chão, ele vê uma peça de roupa que pertencia à deusa. Então, ele realmente precisa terminar a missão e se tornar um homem de verdade, o que vai deixá-lo louco, pois ele não faz a menor ideia de como concluir essa tarefa. Hao Hao percebe que não tem escolha, terá que estudar mais sobre esse novo mundo para conseguir conquistar seu objetivo. Então, o rapaz muito focado começa a ler revistas e jornais, além de outros meios de informações, absorvendo o máximo de conteúdo possível. E quanto mais ele estuda, mais louco ele fica, pois além das mulheres serem as ativas, nesse novo mundo existe até uma técnica para descobrir se um homem é desvirginado ou não. Na primeira relação, os homens têm uma reação muito específica. Basicamente, os mariquinhas ficam imobilizados, digamos assim. É um congelamento involuntário e algo que não dá para fingir. O coitado do Hao Hao já se joga no chão e começa a pensar em como vai se tornar um homem de verdade em uma realidade assim. Porém, entretanto e todavia, o protagonista começa a pensar que não precisa focar 100% nessa missão. Afinal, porque ele deveria acreditar naquela mulher estranha, ele também deve buscar descobrir sobre o fenômeno que o levou até ali. Por um momento, ele até pensa em pagar alguém especializado para pesquisar sobre isso no lugar dele. Só que o coitado é um pobre, sem um puto no bolso. Portanto, seu novo objetivo é acumular capital. Indo até a cozinha, o prota se depara com sua irmã, que estava fazendo o café da manhã. E o moleque safado pensa que se todas as mulheres fossem iguais a essa, ele poderia aguentar bastante tempo nesse novo mundo. Olhando-se no espelho, Hao Hao nota o quanto seu rosto é bonito, exceto pelo fato de ser meio feminino. É a primeira vez que ele irá para a escola, mas antes, sua irmã o chama para tomar café, enquanto os mais velhos da casa estão aproveitando a meia-idade. Oh, coisa boa. E o prota fica travadão, pensando que a madrasta está traçando seu pai. Tentando escapar logo daquele ambiente, o prota diz que está indo, pois Long Long o espera. Enquanto caminhavam juntos, Long fala sobre seu novo batom Tendência, que ele comprou, e começa a mostrá-lo para o prota, que não fica muito feliz com isso, mandando seu amigo ter um pouco de simancol. Long Long fica triste com essa atitude. Em lágrimas, diz que não entende o que está acontecendo, pois os dois costumavam fazer aquilo com muita frequência. Colocando seu braço sobre os ombros do amigo, Hao Hao diz que a situação é diferente agora. Ele deseja ser um homem de verdade. O amigo fica confuso e diz que ele não deve pensar dessa maneira, pois isso poderia impedi-lo de se casar, o que deixa o protagonista chateado e confuso. Esse mundo é maluco mesmo. Em sequência, Long Long agarra o braço do nosso prota e diz que eles precisam sair dali, pois tem uma pervertida os observando. E essa garota aqui, que parece ter uns 2 metros de altura, fica olhando para eles, chamando-os de fofos. Hao Hao questiona como seu amigo pode ter medo de uma mulher. Afinal, eles são 2 homens adultos, não havia nada com o que se preocupar. Mas Long Long pergunta se ele enlouqueceu de vez, pois o que 2 homens poderiam fazer contra uma mulher? Eles mal conseguem levantar um tijolo. Só que o prota começa a falar super empolgado que costumava ser um bom lutador, mas seu amigo diz: pare de sonhar acordado e vamos logo embora daqui. Os dois começam a correr igual loucos e ao chegarem na escola, o prota começa a pensar em como seu corpo é frágil, pois no segundo passo ele já estava cansado. Hao Hao fica observando os arredores e percebe que são realmente as mulheres que fazem os trabalhos braçais. Além disso, ele imagina o quão rica sua família é, pois aquela escola era uma instituição de ponta. Entrando na sua sala, nosso queridíssimo vê um colega pedindo ajuda a uma garota para abrir uma garrafa. Querendo ser um macho alfa, o doido se intromete e diz que pode deixar para ele, porque o pai é o pai. Ele tenta. Ele tenta mais um pouquinho. Puxando o ar, ele põe toda a força que possuía naquele corpo magrelo, chegando ao ponto de assustar os outros colegas. Porém, tudo que ele consegue é uma vermelhidão em seus dedos. E então, ele entrega a garrafa para a garota e pede licença. Hao Hao vai embora e chora ao perceber que não é capaz de abrir uma única garrafa. As meninas, ao saberem que o protagonista estava tentando abrir uma garrafa, se jogam no rapaz, perguntando se por acaso ele estava com sede, e que elas mesmas poderiam abrir a garrafa para ele. Mas Long Long intervém, hablando que o Hao Hao não estava se sentindo bem ultimamente, e por isso estava agindo estranho. Saindo da sala para ir ao banheiro, Long pede para ele esperar, pois podem ir juntos ao mictório. Só que o protagonista não é doido nem nada e sai correndo. De forma alguma ele iria para o banheiro com outro homem. Caminhando pelos corredores, é possível notar que Hao Hao é extremamente popular entre as garotas. Elas ficam descrevendo sua boa aparência e dizendo o quanto desejam um homem assim.
Ignorando elas, nosso garoto percebe que precisa ficar mais forte, caso contrário, não cumprirá seu objetivo. Então, com isso em mente, ele começa a procurar um local de treinamento. Hao vasculha vários e vários sites, até que encontra um de Muay Thai. Isso chama sua atenção, mas o doido nem sabe se inscrever. Antes mesmo que pudesse averiguar um pouco mais, uma colega de sala se aproxima dele e questiona o que é aquilo. Ela era Hyuag Wanwan. Hao toma um susto e diz que a menina não deve abordar as pessoas daquele jeito. Só que ela diz que não foi sua intenção, e a culpa é do próprio protagonista, que estava tão concentrado que nem percebeu a presença dela. Em seguida, com o rosto próximo ao dele, Wanwan pergunta se o nosso garoto não estava mandando mensagens para outras mulheres. Toda essa proximidade deixa Hao meio oriçado, fazendo pedir para ela se afastar um pouco. Mas a menina é insistente, pegando a mão dele, dizendo o quão suave e macia ela era. O rapaz puxa sua mão de volta e questiona se as mulheres são sempre ousadas desse jeito. A jovem fica confusa e diz que Hao está muito esquisito, pois ele normalmente não é desse jeito. Só que o protagonista diz que isso tudo é impressão dela. E então Wanwan conclui que ele não dormiu bem ontem à noite e por isso está de mau humor. A garota disse que conhece uma técnica de massagem, mas é impedida de fazer pelo próprio prota, que a manda sentar e assistir à aula. A professora de inglês, que se chamava Senhora Ma, chega ao local de estudos e ordena que todos se sentem. Ao pegar o livro de inglês, Hao percebe que faz tempo que não estuda, porém, ele ainda detém muito conhecimento do outro mundo. Portanto, conseguiria aprender aquilo com muita facilidade. Olhando para a professora, o protagonista fica ansioso para ser escolhido e ir até a lousa responder as questões, mostrando a todos sua imensa inteligência. Só que isso não aconteceu, pois a professora diz que Hao está pálido e pergunta se o jovem não deseja ir até a enfermaria. Todos viram seus olhos em direção ao jovem, que afirma estar bem. Enquanto isso, alguns colegas de sala fofocam que Hao está agindo feito um idiota. Além disso, há boatos se espalhando na escola de que ele caiu e bateu a cabeça no chão, sendo a razão de estar agindo estranho. Com muita vergonha, o protagonista fica ansioso para ir embora, enquanto afirma em seus pensamentos que todos ali são idiotas.